Dois povos, dois Messias. 70 semanas de 7 anos cada estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e extinguir a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos, que será no terceiro templo, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Passaram-se 7 semanas igual a 49 anos. Da edificação de Jerusalém até Cristo, o Messias, passaram-se 62 semanas igual a 434 anos, totalizando 69 semanas, igual a 483 anos do fim do cativeiro babilônico até a ascensão de Cristo. Daniel 9, 24 a 26. E o povo do príncipe que há de vir destruirá Jerusalém e o segundo templo, e o seu fim será uma inundação, e até o fim haverá guerra. As assolações já estão determinadas sobre ele. Daniel 9, 26. E o príncipe firmará um pacto com muitos por 7 anos. Ao completar 3 anos e meio, fará cessar os sacrifícios, isto é, no terceiro templo, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9, 27. Simplificando as somas das semanas de 7 anos cada, do fim do cativeiro babilônico até Cristo, o Messias, isto é, o Messias verdadeiro, 69 semanas igual a 483 anos. Dos 483 anos até a última semana de 7 anos, já se passaram quase 1993 anos. Como o tempo da história de Israel só é computado quando ele está ativo nos projetos históricos determinado por Deus, o tempo para Israel deu uma pausa entre a 69 e a 70ª semana da profecia. Entre as 69ª e a 70ª semanas de 7 anos cada é o período da igreja, pelos últimos acontecimentos, com o pacto feito por muitos por 7 anos no Oriente Médio. O tempo da igreja encerrou-se em outubro de 2025. Diante disso, a igreja está vivendo neste mundo o seu tempo extra, aguardando o arrebatamento. 2 povos, 2 Messias. Os 2 povos são Israel e o clero romano. Com base nas profecias, de Israel nasceu Jesus, do clero romano nasceu o anticristo. Como todos conhecem a história do nascimento de Jesus, oriundo do povo de Israel, não há necessidade de explicações. Assim sendo, vamos nos limitar aos esclarecimentos sobre o sistema religioso romano produzindo o anticristo. O anticristo significa rival de Cristo, inimigo e opositor a Cristo, porém tentando imitar a Cristo para enganar os desinformados. Para melhores esclarecimentos, vamos a uma comparação do Papa Romano com a Trindade Santa. Assim como a Trindade Santa é um só Deus, revelando-se ao homem em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Papa Romano vem tentando imitar e substituir os títulos da Trindade Papal, ou seja, com a Trindade Papal. Exemplos: Papa,
significa pai dos pais. Na verdade, o único pai dos pais é Deus, o Criador. Segundo o título do Papa, Sumo Pontífice. Traduzindo este título para a língua portuguesa, Sumo Pontífice significa Suprema Ponte entre Deus e os homens, ou o mediador entre Deus e os homens. Vigário, ou Vicarivis Filii Dei, é o terceiro título. Em português, Vigário, Filho de Deus. Traduzindo este título para a nossa língua, temos a definição. Vigário significa o substituto à altura do substituído. Quem substitui a presença física de Cristo neste mundo é Deus, ou seja, é Deus invisível aos olhos humanos, na pessoa do Espírito Santo, ou seja, Deus Espírito Santo. Com base nos dados acima, o Papa Romano arroga para si os 3 nomes do Deus Trino, os 3 títulos do Deus Trino. Em Daniel 9, versículo 26, o povo de quem vem o príncipe, o anticristo, é o mesmo povo que no ano 70 depois de Cristo destruiu Jerusalém e o segundo templo e expulsou o povo de Israel para as nações, isto é, o povo romano. Daniel 9, versículo 26. Os 2 Messias. Jesus Cristo, o Messias verdadeiro. O anticristo, o falso Messias. A profecia em Daniel 9, 27 fala do anticristo como, o mesmo cavaleiro do cavalo branco, mencionado em Apocalipse 6, 1 e 2, estabelecendo um pacto de paz com muitos por 7 anos. A paz de Cristo é eterna, mas a paz do anticristo durará apenas 3 anos e meio. Assim nos diz a profecia. Ele firmará um pacto de paz com muitos por 7 anos. E no meio da semana, 3 anos e meio, romperá o pacto e estabelecerá a grande tribulação, durante o restante do seu governo, que será destruído com o resplendor da vinda de Cristo. 2 Tessalonicenses 2, versículos 8 e 9. Segundo o texto bíblico, em 2 Tessalonicenses 2, versículo 7, o mistério da injustiça opera, isto é, desde os enganos da Babilônia mãe. Apocalipse capítulos 17 e 18 dizem que o clero romano é oriundo da grande Babilônia. Apocalipse 17, versículos de 1 a 5. Com base nesta profecia contextualizada, afirmamos que de Israel nasceu Jesus, do clero romano nasceu o anticristo. Assim como surgiu primeiro o povo de Israel, para depois nascer Jesus Cristo, surgiu paralelamente o sistema anticristão romano que deu a luz ao anticristo. Com isso, admitimos que o anticristo é um homem representante do sistema e não o sistema em si, como temos ouvido. Apocalipse 6, 1 e 2 e 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4, faz referência a um homem líder na última semana da profecia em Daniel 9, 27. A expressão virá o assolador dá-nos a impressão que, nos primeiros 3 anos e meio dos últimos 7 anos, o líder será carismático, como vemos hoje na pessoa do Papa Leão XIV. E que, na segunda metade dos últimos 7 anos, será outro líder cruel chamado de a besta apocalíptica. Daniel 9, 27b. Como o plano de Deus é necessário
que muitos judeus sejam enganados até a ficha cair que o anticristo é o Messias esperado por eles, mas quando o verdadeiro Messias da manjedoura e da cruz retornar na sua segunda vinda, todos os judeus o reconhecerão como o Messias verdadeiro e se converterão a ele. Maranata, vem, Senhor Jesus.